começar a gravar aí. Boa tarde a todos, né, e todas. Hoje a gente vai ter o seminário aí do Lucas Marinho, né, sob a orientação do Daniel e da mais nova professora do grupo de ótica, né, Michele, falando aí um pouquinho de correlações em átomos frios, né, mistura de 4 ondas e tal. Lucas, por favor, fica à vontade aí. Opa, boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Está dando para ouvir Ok, bem. estou ouvindo bem. Tá. Meu nome é Lucas, né? Vou falar sobre o trabalho desenvolvido ao longo aqui do doutorado, sobre a orientação do professor Daniel Felinto e da professora Michele. Sobre o título Correlações não clássicas via mistura de 4 ondas em átomos frios com 2 níveis puros de energia, né? Então, o trabalho está... A apresentação está separada nesses tópicos aqui, com uma breve introdução. Na segunda etapa, eu vou falar sobre as observações de correlações não clássicas e foi publicado recentemente esse trabalho no início do ano. Depois eu vou falar sobre a análise das correlações, que são medidas variando vários parâmetros experimentais. Esse trabalho está em preparação. Falar sobre o aumento das correlações através da filtragem espectral. Também está em preparação esse outro trabalho. E, por fim, as conclusões, né? Qualquer dúvida, vocês podem parar e perguntar. Bem, introdução agora, né? Bem, do ponto de vista da física fundamental, é importante entender como gerar essas correlações entre pares de fótons, tanto do ponto de vista para tentar entender melhor como é gerado e controlar melhor esse tipo de processo, com aplicações em criptografia quântica, teletransporte quântico e por aí vai, né? As primeiras fontes para geração de pares de fótons emaranhados foi a conversão paramétrica descendente, onde um cristal não linear é excitado por um feixe e gerando 2 fótons conservando energia e momento. Também tem trabalhos com átomos frios, ou com átomos de 3 níveis, com emissões em cascata, onde um átomo excitado no nível superior ele emite 2 fótons em cascata, de modo que foram observadas também correlações nesse tipo de sistema de 3 níveis, com átomos que é um feixe atômico, no caso. Em sistemas atômicos, de átomos frios, também foram observados bastante geração de pares de fótons emaranhados correlacionados, baseados no fenômeno de transparência eletromagnética induzida com mistura de 4 ondas. É baseado nesse tipo de efeito que é proposto o protocolo da LCZ para a comunicação quântica em longas escalas. Então, basicamente, você tem um meio não linear de terceira ordem, você prepara, nesse caso aqui é um sistema de 3 níveis, você prepara todos os átomos no nível fundamental G, e você vem com um feixe de excitação, de modo que ocorre com a baixa probabilidade, você pode gerar um fóton no modo ω1, com a frequência ω1, transferindo um átomo do nível G para o nível S. Mas, a priori, como não se sabe qual átomo sofreu essa transição, na realidade, o sistema aqui vai ser um sistema emaranhado com um grande número de átomos, porque você não sabe a priori qual átomo sofreu essa transição para o nível S. Então, aqui você fica com um sistema emaranhado e com a excitação atômica armazenada no meio. Posteriormente, você vem com feixe de leitura e consegue mapear essa excitação atômica em um segundo fóton com frequência ω2. Então, essa configuração aqui da figura é a configuração de mistura de 4 ondas, que é bastante utilizado na literatura, mas nesse tipo de sistema aqui com 3 níveis. Bem, em sistemas com 2 níveis de energia, os primeiros trabalhos, tanto teórico como experimental, surgiu em 2007, no grupo de Stanford, do Steve Harris, onde eles conseguiram prever, teoricamente, que existe correlações nesse tipo de sistema, correlações quânticas, mas, entretanto, eles não conseguiram obter violações de desigualdade no regime quântico. O sistema deles apresentava
alguns problemas, né? Por exemplo, durante o experimento, eles deixavam o feixe de rebombeio da armadilha ligado, o campo magnético também da armadilha ligado. É conhecido que o campo magnético é uma das fontes de descoerência nesse tipo de sistema. Além disso, eles usavam polarização linear, então eles não ficavam efetivamente com um sistema puro de 2 níveis. Mas eles conseguiram mostrar que basicamente nesse tipo de sistema existem 2 tipos de processos de mistura de 4 ondas. Então, aqui na figura A é a mesma configuração de mistura de 4 ondas, mesma configuração espacial, só que aqui nos níveis de energia você tem um sistema de 2 níveis. Então, eles conseguiram demonstrar que existem 2 tipos de processo, onde esse primeiro processo aqui, os fótons são gerados com a mesma frequência do feixe de excitação. E nesse segundo tipo de processo aqui, os fótons são gerados nas bandas laterais, com a frequência dessintonizada da frequência do feixe de excitação. Ô, Lucas? Oi? Não, é só um detalhe. É que você pegou uma figura que não mostra exatamente isso que você falou, não. Essas 2 figuras estão falando das bandas laterais. Mas acho que depois você vai mostrar uma do artigo. Sim, talvez. É verdade. Poderia ser todos os feixes, né? Os 2 feixes assim grossos, as 2 setas grossas, com o mesmo tamanho, e as pequenininhas, as finas, também todo mundo com o mesmo tamanho. Isso daria o que você está falando, né? Todo mundo na mesma frequência, né? Sim. Mas só está mostrando as 2 bandas laterais. Né? Essa figura aqui do artigo deles não está tão clara assim, na verdade. Pronto, mas eles conseguiram demonstrar que existem 2 tipos de processos, né? Esses processos interferem e na observação da função de correlação de segunda ordem, observa essa interferência devido a essa oscilação devido à interferência entre esses 2 tipos de processos. Né? Então, aqui é interessante notar que experimentalmente teoricamente eles conseguiram prever valores de correlação acima de 2, né? Esse valor 2 aqui é um valor importante nesse tipo de sistema, que é o valor da autocorrelação no nosso sistema. Então, em teoria, para você observar a correlação dos sistemas, é necessário observar valores acima de 2. Então, você tem uma pergunta. Pode perguntar. Lúcio? Desculpa, estava falando com o microfone fechado. Então, aí você está traçando a função de correlação, tal aí é o atraso entre os Isso, pulsos. o O que atraso é isso? entre os cliques nos detetores dos fótons ômega 3 e ômega 4. Eles estão correlacionados, aí você vê um clique e aí olha para o outro clique. No tempo tal ou posterior. Tá, legal. Certo. Mas aí eles não conseguiram observar esse tipo de correlação nesse sistema, né? Então, existiam alguns problemas no setup experimental deles, que depois a gente conseguiu melhorar e mostrar que, sim, é possível observar correlações nesse tipo de sistema de 2 níveis. Lucas, eu acho que o Cid levantou a mão também. Hein? Eu levantei a mão para fazer uma pergunta. O Lucas, esse tipo de experiência aí, for wave mixing, com essa configuração, foi feito há muito tempo atrás em célula de vapor. Né? Qual é a vantagem, qual é a coisa específica que tem do fato de você ter átomos frios e repetir esse tipo de experiência? O que tem de essencialmente diferente entre essa situação de átomos frios e a situação de célula quente? Você está se referindo na situação de geração de squeezing, né, em células quentes, né? Isso tudo pode acontecer com célula quente. Na verdade, não, né, Ciri? Eu estou perguntando. Correlações não clássicas, um sistema de 2 níveis puro, eu acho que é só esse nosso trabalho mesmo, viu? Agora, tem mistura de 4 ondas, né? E tem squeeze e mistura de 4 ondas. Mas é o que eu estava falando antes. Trabalhos Polletter, né? Você está falando. Tem vários trabalhos que aí fazem squeeze, fazem correlação quântica, mas é sistemas de muitos níveis, né? 3 níveis, né? Ou seja, se você tiver sistema de muitos níveis, você poderia ter correlações quânticas numa experiência com célula quente, é isso? Pode. Sim.
Tem geração de Ó, tem um squeeze. sistema que tem Mas num sistema de 2 níveis você não pode, se for célula quente. Não, veja, é que eu acho que o Lucas talvez não tenha pensado tanto assim nessa célula quente, né, Lucas? Mas o que acontece na célula quente, viu, Cid, é que talvez dê para ver, viu, esse processo. Talvez dê para ver, porque nossos detetores atualmente são bem rapidinhos. Uhum. O detetor que o Lucas vai dizer aí, por exemplo, esse experimento que ele está mostrando aí, 2007, ele usou um detetor com uma resolução temporal de 1 nanosegundo. Uhum. 1 nanosegundo, você não consegue ver numa célula quente, porque a largura de linha já vai ser meio gigahertz, né? Uhum. E, além disso, você começa a ter separações, para você ter uma dessintonia, você começa a ter separações muito grandes, sabe? Tem uma frequência muito rápida, né? Então já começa a ter uma dificuldade. O nosso detetor atualmente é 100 picosegundos, sabe? Então, eu tenho uma certa esperança, assim, de conseguir ver alguma coisa num sistema de 2 níveis, ou num sistema de 2 níveis puro, numa célula de vapor. Eu acho que dá, tá entendendo? Mas vai ter que trabalhar. Mas tem muita questão de resolução temporal nessa história, viu? Isso é que não é trivial. Mas vamos ver se fica mais claro quando o Lucas falar dos detalhes, né, Lucas? Porque o diabo está nos detalhes, né? Sim, aí eles conseguiram demonstrar, por exemplo, que essa função de correlação de segunda ordem ele pode ser escrita como 1 mais a taxa de coincidência de geração de pares de fótons dividido pelo espalhamento Rayleigh ao quadrado. Então, essa taxa de coincidência varia com o número quadrático varia com o quadrado do número de átomos, que é um processo paramétrico, característico de um processo paramétrico. Entretanto, aqui, a taxa de espalhamento Rayleigh varia com o número de átomos, só que está elevado ao quadrado. Então, nesse tipo de sistema de 3 níveis, um limite bem utilizado é aumentar o número de átomos para aumentar a correlação. Então, nesse nosso sistema com 2 níveis, esse tipo de regime não é tão facilmente obtido. Então, praticamente, você vai aumentar o número de átomos. Eita, Lucas. Mas aí ninguém vai entender. Volta para a figura. Que? Certo. Porque o que o Lucas está querendo dizer, viu, pessoal, é que, por exemplo, quando você bombeia, para esse sistema de 3 níveis, você bombeia todos os átomos para esse nível aqui G, né? E aí, exatamente. Aí, quando tem aqui nesse tipo de processo, você só vai ter na escrita, você vai gerar um espalhamento Rayleigh linear, mas na leitura você não gera o espalhamento Rayleigh também. Mas aqui nesse processo aqui de sistema de 2 níveis, tanto na escrita como na leitura, você vai ter espalhamento Rayleigh. Né? Você atua sobre todos os átomos, né? Esse é o problema. Né? Tanto na escrita quanto na leitura. Isso, aí vem esse fator quadrático aqui. Então, essa é uma das dificuldades de observar correlações nesse tipo de sistema. Né? Então, eles conseguiram também prever um comportamento oscilatório dessas funções de correlação, que depende da dessintonia da excitação no sistema de 2 níveis, e com taxas de decaimento que dependem da taxa de decaimento do estado excitado e da largura de linha do estado fundamental. É o gama E e gama G. Pronto. Agora eu vou falar sobre as observações das correlações não clássicas nesse sistema. Então, o aparato experimental é basicamente o mesmo aparato que foi utilizado pelo grupo anterior de Stanford, né? Uma armadilha com átomos de Rubi de 87. Então, aqui nossos feixes de excitação, esses em vermelhos, a gente utiliza eles com a polarização circular sigma mais, ajustando esses lambdas sobre 2, de modo que eles estão sintonizados nessa transição F igual a 2 para F' igual a 3. Então, como os feixes são sintonizados com polarização circular, o que vai acontecer efetivamente é que esses feixes vão bombear os átomos opticamente por esse nívelzinho extremo MF igual a 2. Né? Então, a gente vai ficar efetivamente com um sistema de 2 níveis nessa transição MF igual a 2 para MF' igual a 3. Bem, alguns números aqui, a gente tem uma profundidade ótica da ordem de 15, o diâmetro dos feixes de excitação 414 micrômetros e 421 micrômetros, polarização circular, como eu falei, para bombear os átomos nesse sistema aqui de 2 níveis. Utilizamos também alta dessintonia, em torno de 9 a 60 gama, onde gama é a largura de linha, nesse caso aqui é 6 MHz, para o rubídio, né? A detecção tem um diâmetro em torno de 140, 141 micrômetros. Então, os fótons são gerados nessa transição aqui entre esses níveis MF igual a 2 e MF igual a 3. Então, eles são gerados também com a polarização circular.
E observe que quando eles são detectados, que é esse feixinho verde aqui, né? Eles passam pela lambda de modo que essa polarização circular é convertida em polarização linear. Essa polarização linear, a gente consegue filtrar ela utilizando um lambda sobre 2 e 2 cubos, 2 divisores de feixe em cubo, de modo a fazer uma filtragem de polarização dos fótons gerais. Além disso, a gente usa um ângulo de detecção em torno de 3 graus, de modo a fazer uma filtragem espacial na detecção. Outra coisa que eu vou falar um pouco mais à frente também é que a gente caracteriza o grau de polarização desse sistema através da visibilidade, obtendo valores em torno de 99%. E eu vou falar um pouco mais à frente sobre como é medida essa visibilidade. Um fato importante para garantir a observação de correlação desse sistema é que esses acoplamentos dessas fibras do módulo de excitação seja em torno de 70% a 80%, ou também na detecção. E as correlações são bastante dependentes desse phase match aqui, em torno da posição onde os phases se cruzam no centro da nuvem. Bem, agora vou falar com isso. Você falou uma coisa aí, que eficiência 70%, mas a fibra, nesse ponto onde você mostrou, ele está simplesmente emitindo, né? Quer dizer, está saindo luz daí, né? Exato, a gente primeiro prepara o modo de detecção, sabe, Lúcio? A gente vem com os feixes de excitação e aqui a gente, para determinar onde a gente está coletando luz, a gente vem com feixe aqui contínuo e consegue observar numa câmera CCD. E consegue acoplar a luz desse modo nesse outro modo aqui. Aí na hora do experimento, sim, aí a gente vai estar só coletando luz com esse modo específico. Certo. Lucas, deixa eu só fazer um adendo aí para a plateia que trabalha com mistura de 4 ondas, né? É só porque, nesse caso aqui, então, esses feixes de excitação, eles fazem o forward e backward, né? Da mistura de 4 ondas. E qualquer um desses 2 fótons aí, ele faz o papel do fóton do campo de sinal, né? E o outro é o conjugado, né? Aí por isso que o diâmetro aí dos feixes de excitação são maiores, né? Do que os diâmetros da detecção, porque a detecção ela faz o papel do sinal e conjugado, né? Então, para você conjugar bem, você tem que ter os feixes de excitação o mais próximo possível de uma onda plana, né? Para você ter o modo conjugado, né? Então, só um adendo aí, Lucas, mas pode seguir em frente aí. Bom, falar sobre o protocolo experimental, então, esse experimento é realizado em uma sequência onde, durante 23 milissegundos, é o ciclo de carregamento da armadilha. Então, após 23 milissegundos, os feixes da armadilha é desligado e o campo magnético da armadilha é desligado. E o feixe de rebombeio fica ligado durante mais 0,9 milissegundos, de modo a preparar os átomos nesse nível F igual a 2. Né? O feixe de rebombeio está sintonizado nessa transição F igual a 1 para F' igual a 2. Então, se algum átomo cair aqui nesse nível, ele volta, prepara todos os átomos nesse nível F igual a 2. Então, no experimento de Stanford, eles usavam um feixe de rebombeio contínuo. Esse é um problema que eu vou mostrar mais à frente, né? E após isso, a gente desliga o feixe de rebombeio, preparou o sistema naquele nível extremo, e depois a gente vem no nível F igual a 2, depois vem com os feixes de rebombeio contínuo durante 1 milissegundo. E com isso a gente vai acumulando estatística ao longo de vários dias e meses aí. Certo. A caracterização do grau de polarização, nesse caso, nesse nosso sistema de 2 dígitos, pode ser feita através da visibilidade, como foi feito em um trabalho anterior do Raoni, em sua tese de doutorado. Então, basicamente, na detecção, a gente varia o ângulo desse lambda sobre 2 e contabiliza o número de contagens em 60 segundos. E variando esse ângulo, a gente consegue obter uma curva, e a partir desse contraste entre o máximo e o mínimo, a gente obtém o grau de visibilidade, né? Tanto para o fóton 1 como para o fóton 2. Oi, professor? Volta lá para o aparato experimental. Não, só para chamar a atenção, quer dizer, é tudo circular na região da armadilha, né? Mas quando o fóton circular sai, ele passa para uma lambda sobre 4 e volta a ser linear, né? Isso, exato. Então, o grau de pureza linear dá o grau de pureza circular do fóton, né? Diz quão sigma mais ele é, né? Mas vai lá. Isso. Certo. Outra maneira de caracterizar
o grau de polarização é através da espectroscopia micro-ondas, né? Essa aqui é uma técnica também já bem utilizada no nosso grupo, no grupo também de professor Tabosa, laboratório do professor Tabosa, que pode ser utilizado, por exemplo, para cancelamento do campo magnético espúrio na região da armadilha. Então, mas nesse caso aqui, a gente vai utilizar ela para caracterizar o bombeio óptico para o nível MF extremo, né? Para mostrar que efetivamente que a gente está com um sistema de 2 níveis. Então, essa técnica aqui é uma pequena adaptação de um trabalho anterior do professor Tabosa, de 2016. Então, a sequência temporal é essa. Esse aqui é uma coisa feita à parte do experimento, né? Então, a gente vem com o feixe das armadilhas durante 18 milissegundos e permanece desligado durante Pausa 2... uma pergunta, Lucas. Opa, pode perguntar, professor. Tá mudo, Tabosa. Uma pergunta mesmo. No caso aí, você realmente precisa cancelar o campo magnético? Aqui, a gente primeiro cancelou o campo magnético, depois a gente veio com essa técnica, né? Mas eu digo, é realmente essencial, porque se você tem um sistema de 2 níveis, né, o campo magnético, ele apenas... Mas ele pode alterar, então, o tempo de vida do estado fundamental, é isso? Se não for... Sim, eles têm... Aqui nesse trabalho anterior aqui deles, eles têm tempo de decaimento bem mais rápido, né? Para o regime aqui, nessa figura aqui anterior também. Consegue tempo de decaimento de 300 nanosegundos. E o sistema tem para o regime descorrelacionado, né? As nossas figuras, os nossos padrões de interferência são muito mais longos, né, Lucas, do que o... Vai na escala de 50, 40 microsegundos. Mas Então não vai é só afetar isso. Mas não é só isso não, viu, Tabosa? Porque o problema é esse bombeio óptico que a gente precisa fazer para um sistema de 2 níveis. Se você deixar o campo magnético da armadilha ligado, você vai estar toda hora brigando contra o campo magnético da armadilha. Ou seja, você faz bombeio óptico, aí o campo magnético da armadilha tira o bombeio óptico. Então, ele é isso aí, né? Não é no processo em si, né? É no decaimento lento aí dos átomos, né? E porque para ter o sistema de 2 níveis puro, aí a gente maximiza a correlação quântica, né? Porque você aumenta a indisponibilidade do ensemble. Uhum. Então, se você abrir o sistema com mais campo magnético borrando, né, os níveis ímã, aí a tendência é a correlação cair junto, né? Ok, obrigado. Pronto, então aqui, voltando aqui, então a gente... Lucas, Michel levantou a mão. Tá bom, pode Oi, perguntar. alô. Não, era só para dizer que, no caso, o grupo lá dos Estados Unidos não viu a correlação quântica no experimento deles por 3 fatores no experimento, né? Que um foi porque eles mantiveram o campo magnético da armadilha ligado durante o experimento, o feixe de rebombeio da armadilha também ligado, e o terceiro fator foi porque eles usaram polarização linear nos feixes de excitação. Então, eles não tinham um sistema de 2 níveis puro. Então, a gente conseguiu ver as correlações justamente porque a gente refez o experimento tirando essas condições. A gente prepara um sistema de 2 níveis puro, né, com a polarização circular, e a gente desliga os feixes de rebombeio e do campo magnético. Então, essa parte tem que ser enfatizada, né, no slide, quando você mostra o experimento dos Estados Unidos. Foram essas 3 coisas que a gente mostrou que ela atrapalha a correlação quântica, entende? Então, a gente removendo ela é o que fez a gente ver as correlações nesse trabalho, certo? Sim, eu vou falar mais à frente aqui sobre medidas com polarização linear e com feixe de rebombeio ligado. Certo. Joia. Então, essa técnica de espectroscopia, então a gente, durante 18 milissegundos, o feixe da armadilha prepara os átomos frios, então depois disso permanece desligado durante 2 milissegundos, e com isso a gente liga o campo magnético na direção do eixo Z, criado por essas bobinas aqui, configuração de Helmholtz. O feixe de rebombeio permanece ligado durante 19,3 milissegundos, preparando os átomos nesse nível F igual a 2, e nos 300 microsegundos finais, o feixe de excitação atua de modo a bombear oticamente os átomos para o nível MF extremo, MF igual a 2.
A partir daí a gente vem com um pulso de sonda, nessa transição F igual a 1 para F' igual a 2, e sonda a população desse nível F igual a 1, nesses subníveis. A priori, como a gente preparou o sistema nesses níveis F igual a 2, nesses níveis ímãs, então esse primeiro pulso, quando ele é enviado, ele praticamente não vai ser absorvido. Aí, após isso, a gente envia um pulso de micro-ondas com a duração de 25 microsegundos, e quando a frequência dessa micro-onda coincide com a frequência de transição entre esses níveis ímãs, então existe a transferência de átomos desses níveis para o nível inferior. E aí, quando vem o segundo pulso de sonda, ele mede essa absorção devido a essa população transferida para esses níveis. Então, basicamente, o espectro consiste em variar a frequência desse gerador de micro-ondas com o programa LabVIEW e medir a absorção desse pulso sonda variando essa frequência. Então, aqui é um espectro sem os feixes de excitação. Então, a gente observa vários picos correspondendo aos átomos distribuídos aleatoriamente entre os vários níveis ímãs e com os feixes de excitação ligados. Então, a gente observa um bombeio óptico para o nível MF extremo, F igual a 2, MF igual a 2. F igual a 2 e MF igual a 2. Então, nesse espectro aqui, por exemplo, tem alguns picos aqui que não aparecem, como o pico -2, o 0 também não está tão visível, nenhum +2, porque a gente posicionou a antena de modo que o campo magnético gerado pela antena seja perpendicular ao campo magnético aplicado, BZ, de modo a favorecer essas transições sigma mais e sigma menos, que são essas em linha contínua aqui, desfavorecendo as transições π, de modo a poder observar melhor esses picos do MF extremo. Essa técnica aqui, ela consegue verificar a distribuição desses níveis ímãs, e ela é mais precisa do que a técnica de medida da visibilidade, porque a gente pode otimizar os ângulos da lambda sobre 2, de modo a diminuir essa população aqui, nesses níveis aqui, e aumentar a população no nível desejado. Enquanto que pequenas variações no ângulo da lambda sobre 2 não causam tanta variação assim na visibilidade. Então, esse aqui foi também foi necessário o referir pediu uma caracterização desse tipo. Análise, agora eu vou falar sobre a análise das fotocontagens. Então, lembrando que os detetores, os feixes de excitação ficam ligados durante um milissegundo, e durante esse mesmo tempo os detetores são ligados. Então, a gente tem 4 APDs, são 2 APDs para detecção do fóton do campo 1 e 2 APDs para detecção do fóton no campo 2. Temos... Tem uma pergunta. Opa. Deixa eu perguntar, professor. Lucas, eu tenho uma pergunta com relação ao slide anterior. Certo. Aqui? Pode ser uma bobagem, mas quando eu olhei para essa figura da esquerda, né, esses dois, você tem um pico central maior e tem 2 picos laterais, cuja distância em relação ao pico central é aproximadamente igual em energia, né, em frequência. Qual é o pico que você está falando? Tem um pico central aqui em 0, né? Da figura da esquerda. Tem um pico central, né? E tem 2 picos, um do lado direito, que é um pouco maior do que o do lado esquerdo, mas a distância deles em relação ao central é mais ou menos a mesma coisa em energia, né? Sim. É verdade isso? Sim, são essas transições aqui. Pois né? Então, sendo isso não tem a ver com algum processo tipo oscilação paramétrica, não, nesse sistema? Oscilação, não sei dizer, professor. Não? Oscilação paramétrica. Um APO. Não, tem não. Não? Isso é efeitozinho, mano. A gente aplica o campo aqui. MF vezes BZ. É só efeitozinho mesmo, linear. Isso aqui aumenta com o campo, né? Volta aí uma transparência. Bota aí um slide. Essa estrutura aí de níveis, Cid, tá vendo? Sim. Aí o fator giromagnético aí dos níveis do F igual a 2 e do F igual a 1, ele tem um sinal invertido. Quando você bota um BZ, ele desloca para níveis diferentes. Mas ele desloca de uma taxa específica dada pelo campo magnético. Pelo campo magnético, é proporcional. Certo. Ok. Certo.
Então, temos 4 detetores, 2 para o campo 1 e 2 para o campo 2. Então, a partir de uma placa de fotocontagem, a gente registra, a placa registra essas contagens em um arquivo e a gente faz um programa de modo a contabilizar as contagens simples, as contagens conjuntas e a partir do número total de amostragem, que é dado pelo número de ciclos de armadilha. Então, esse processo é repetido a cada 25 milissegundos, ele é repetido. Acontece um ciclo de armadilha. Então, a gente consegue obter as probabilidades simples, as probabilidades conjuntas, e a partir disso a gente obtém a nossa função de correlação com a média em ensemble, que ela é dada pela probabilidade de que aconteça um clique no detetor e no tempo... Lucas, Rosa tem uma pergunta. Desculpa aí, eu já fiz essa pergunta, você já respondeu, mas eu esqueci a resposta. Qual é a necessidade de usar o divisor de feixe em fibras para essa detecção? Aqui nesse tipo de setup a gente consegue medir tanto a função de correlação cruzada, que seria entre um detetor, por exemplo, 1A e 2B, ou então 2A e 1B, 2A, sabe? Cruzado assim. Como, por exemplo, a gente consegue obter nesse tipo aqui a medida da função de autocorrelação, né? Então, a partir da função de medidas da função de correlação cruzada com a função de autocorrelação, que a gente obtém uma desigualdade de Cauchy, que a gente vai mostrar que pode ser violada. Então, é importante a medida dessa função de autocorrelação. Então, o setup utilizado é o interferômetro de HBT. Uhum. Ok, então você mede simultaneamente o G2 e a autocorrelação, né? Exato. Então, por isso que a gente utiliza 4 detetores. Em princípio, você bastaria usar um detetor, né? Se você quisesse medir apenas a função de correlação, né? G2. Não mediria? Um detetor de cada lado. Se fosse a cruzada, né, no caso. Exato. Mas tá bom, cuidado aí, né? Quando você fala G2, né? Normalmente as pessoas têm em mente a função de autocorrelação. Não, é G12. Então a função de correlação cruzada você poderia medir com um detetor em cada lado. Poderia. Mas você precisa medir a autocorrelação para ter uma desigualdade não clássica. Você não tem uma desigualdade não clássica só com a correlação cruzada, não. E no fundo é um senhor teste, né, Lucas? Boa parte do nosso trabalho foi fazer com que a autocorrelação tenha sentido, porque a autocorrelação tem muito mais teoria e tem muito mais vínculos sobre ela, sabe? Então é excelente ficar vendo ela, porque a gente entende melhor o comportamento dela e aí serve para a gente botar o pé no chão, né? Exato. Ok. Pronto, então, a partir das probabilidades, a gente consegue obter a função de correlação de segunda ordem, que ela é normalizada aqui pelas probabilidades simples, né? Então, como a gente tem 4 detetores, então existem 6 funções de correlação. Na realidade, são 4 funções de correlação cruzada entre os campos 1 e 2 e 2 funções de autocorrelação. Uma associada ao campo 1 e outra associada ao campo 2. Então, a partir dessas funções de correlação, a gente pode fazer uma média temporal de modo a melhorar a estatística dos dados. Então, esse período onde a média é feita pode ser ao longo de todo o pulso de 1 milissegundo, ou pode ser apenas em torno de 10 microsegundos em um dado valor de t. E vou mostrar mais à frente qual é a dependência dessa média aqui no nosso sinal, né? O que afeta o sinal, essa média. E o critério para desigualdade, para observar correlações quânticas no nosso sistema é a desigualdade de Cauchy, introduzida por Clauser nos primeiros trabalhos de ótica quântica, né? Em 1974. Então, essa desigualdade ela é expressada através do parâmetro R, que é dado pela razão entre a função de correlação cruzada, G12 elevado ao quadrado, dividido pelo produto das autocorrelações em tal igual a zero, que é o valor máximo, né? Que nesse nosso sistema aqui corresponde ao valor 2, que é o conhecido por uma fonte do tipo térmica. Então, novamente, nesse novo setup, que são 4 detetores, na realidade, a gente vai ter 2 funções, 2 desigualdades R1 e R2. E
as correlações clássicas do nosso sistema obedecem essa desigualdade com valores de R menor ou igual a 1, e a gente vai mostrar que nesse nosso sistema a gente consegue observar violações com parâmetro R maior que 1. 1 aí é a fronteira entre o limite, entre o comportamento quântico e o clássico. Então, aqui os primeiros resultados. Então, a probabilidade é simples ao longo do pulso de 1 milissegundo e a probabilidade conjunta. Então, cada ponto desse aqui corresponde a um valor médio em 10 microsegundos para um dado valor de t, do pulso ao longo de 1 milissegundo. Então, a gente vê aqui nessa figura que as probabilidades simples, os primeiros microsegundos, 50 microsegundos, acontece um aumento na probabilidade, associado com o bombeio óptico para o MF extremo. Após isso, acontece uma queda, mostrando, evidenciando que esse tipo de processo é um processo não estacionário. Então, a gente entende essa queda aqui como causada por um bombeio óptico espúrio para o MF, para o estado F igual a 1. Porque, por mais que o campo magnético seja cancelado, ainda existe um campo magnético espúrio da ordem aqui, no nosso experimento, da ordem de 23 miligauss, de modo que esses níveis aqui podem ficar acoplados e o feixe de excitação existe a probabilidade dele excitar os átomos desse nível para o nível F' igual a 2, não para o F igual a 3, e a partir dele pode decair para o F igual a 1. Então, a gente observa uma queda nessas probabilidades. Aqui na figura B é o gráfico das probabilidades conjuntas calculada no valor de tau máximo. E ela observa que ela varia com o quadrático da probabilidade simples, né? E o interessante já notar aqui nessas probabilidades conjuntas aqui, que a probabilidade associada a um campo cruzado, né? Seria a probabilidade de ter um clique no campo 2B e no 1A, que é essa curva preta, ela já é maior do que a probabilidade associada a um único campo, por exemplo, a probabilidade de 1B e 1A, então, ou então a probabilidade de 2B e 2A, né? Que são essas curvas aqui embaixo, a roxa e a cinza. Então, já observa que nesse tipo, a partir dessas curvas aqui já dá para esperar que a gente vai observar uma violação na desigualdade. Aqui eu vou mostrar aqui, ó, a dependência da função de correlação ao longo do pulso de 1 milissegundo, a partir dos dados das probabilidades, né? Onde cada ponto aqui corresponde a uma média de 10 microsegundos para um dado valor de t. Então, a gente consegue observar que as funções de correlação cruzada estão aqui próximo do valor 3, né, que bem acima, um pouco acima do valor das autocorrelações, que são essas curvas em vermelho e verde, que estão oscilando aqui flutuando em torno do valor igual a 2, que é o conhecido para uma fonte térmica, no nosso caso. Então, a partir dessas funções de correlação, a gente espera, sim, que a gente obtenha uma violação aqui, já que as funções de correlação cruzadas são maiores do que a função de autocorrelação na nossa desigualdade. Que interessante notar também que, ao contrário aqui da probabilidade simples, que está variando ao longo do tempo, né, já que o número de átomos está variando, a nossa função de correlação ela não depende tanto do tempo, do número de átomos, então ela fica constante ao longo do tempo, como é previsto pela teoria, né? A gente vê medida variando tanto potência como dessintonia e observa que essas funções são bastante robustas a variações de potência e dessintonia. Em um sistema de 3 níveis, isso aqui já é ao contrário, né? Então, se você aumenta muito a potência no seu sistema, você começa a tender para o regime clássico, né? Isso aqui é um comportamento diferente caso no sistema de 3 níveis, né? E aqui, por fim, a gente consegue mostrar a dependência do parâmetro R1 e R2, a desigualdade de Cauchy, ao longo do pulso de 1 milissegundo, e aqui sim a gente consegue observar, pela primeira vez nesse tipo de sistema de 2 níveis, observação de correlação com violações acima de 1. Novamente, aqui são correlações bastante robustas à variação de potência e de sintonia. Agora, aqui nessa figura, eu gostaria de mostrar a dependência da nossa funções de correlação com o atraso entre os canais, o atraso tau. Então, essa figura A aqui corresponde a um ponto no centro do pulso, com t igual a 0,5 milissegundo, que seria um ponto aqui no centro.
E a gente observa aqui, por exemplo, as funções de correlação cruzada com comportamento oscilatório, e a gente observa valores acima de 2, né? No experimento do grupo de Stanford, eles não chegaram a medir nem a função de autocorrelação, já que as funções de correlação cruzada que eles mediram foi abaixo de 2. Então, nem valeria a pena eles fazer medidas nesse tipo de sistema antes de melhorar, tentar observar correlações. Mas o que eu queria mostrar aqui é que, ao fazer a média aí, ao longo de todo o pulso de 1 milissegundo, a estatística melhora, a curva basicamente não muda a sua forma, então, e a gente consegue uma melhora na estatística dos dados. Então, ao longo das figuras que vai seguir no restante do seminário, eu vou fazer, mostrar com a média ao longo de todo o pulso de 1 milissegundo. Bem, agora eu vou falar sobre a análise das correlações. Bem, aqui eu gostaria de mostrar a dependência das correlações com a polarização dos feixes de excitação. Então, essa figura A e B são as funções de correlação e a desigualdade para os feixes com polarização circular. Então, nesse caso aqui, foi o que a gente teve no nosso trabalho, que com essa polarização circular a gente vai ter efetivamente um sistema de 2 níveis puro. Ao contrário do que foi feito no trabalho anterior, eles utilizaram polarização linear. Então, com a polarização linear, você vai ficar efetivamente com o estado misto, com os átomos distribuídos ao longo dos vários níveis ímãs possíveis. Então, você sai da descrição do sistema de 2 níveis puro para um estado misto, onde as correlações são levadas para a fronteira entre o regime quântico e o regime clássico. Medidas também variando com o feixe de rebombeio desligado. A gente observa que correlações, é como o nosso experimento foi feito, e com o feixe de rebombeio ligado, as correlações também são levadas para o limiar entre o regime quântico e o regime clássico. E o experimento, lembrando que o experimento do grupo de Stanford foi com o feixe de rebombeio ligado. Aqui, medidas variando a dessintonia, mantendo a potência fixa. A gente observa que, com o aumento da dessintonia, aumenta a oscilação. Então, tem um bom acordo com a teoria aqui, prevendo que essas oscilações variam com a dessintonia da transição atômica. Aqui é o máximo da desigualdade em função da dessintonia e da potência. A gente consegue observar aqui bastante robusta o valor da desigualdade, variando tanto a dessintonia como a potência. E agora eu gostaria de mostrar, falar sobre o fit do ajuste dos dados experimentais com a expressão teórica. Então, a gente fez uma pequena modificação empírica na função de correlação calculada teoricamente no trabalho anterior do grupo de Stanford. A gente introduz aqui um parâmetro F para ajustar a amplitude das oscilações. A dessintonia também é utilizada como parâmetro de fit para ajustar a frequência de oscilação, e a gente introduz aqui um parâmetro adimensional Key, de modo a parametrizar esse decaimento onde gama aqui é a taxa de decaimento do estado excitado, que nesse nosso caso aqui do átomo de rubídio é 6 MHz. Então, o interessante a gente observa é que a gente observa um aumento nessa taxa de emissão, nesse decaimento, com o fator Ki igual a 5. Né? O esperado para um átomo de 1 em 4 individual é esse fator Ki igual a 1. Né? Então, para tentar investigar se isso tem algum efeito, alguma relação com o comportamento superradiante, que é um efeito coletivo, está associado a um grande número de átomos. Então, a gente foi fazer medidas variando o número de átomos, ou seja, medidas variando a profundidade ótica. Então, essas medidas aqui variando a profundidade ótica, a gente consegue observar que com o aumento da profundidade ótica, a gente observa que essas oscilações elas decaem mais rapidamente. Né? Mais à frente eu vou mostrar como o parâmetro que é a dependência desse parâmetro com o número de átomos. Então, aqui eu mostro a dependência da desigualdade variando a profundidade ótica, que é proporcional ao número de átomos.
Então, a gente observa que ela é praticamente constante, a desigualdade variando a profundidade ótica, o que é esperado de acordo com a teoria, já que a função de correlação ela pode ser escrita como 1 mais a taxa de coincidência, que varia com o número de átomos ao quadrado, dividido pela taxa de espalhamento ele, que varia com o número de átomos, só que nesse sistema de 2 níveis aparece esse fator quadrático. Então, isso, aumentando o número de átomos, você não consegue aumentar a priori a correlação. O que acontece é ao contrário no sistema de 3 níveis, por exemplo, que com o aumento aqui da profundidade ótica, você consegue aumentar essa violação para valores bem altos. Aqui é o comportamento do parâmetro Q com a profundidade ótica. Então, nessa figura A, mantive a potência fixa, eu fiz medidas variando a dessintonia, para 12 dessintonias. A gente observa um comportamento aproximadamente aqui linear, com o número de átomos. Figura B é medidas com potência fixa, variando a profundidade, com a profundidade ótica também fixa, variando a dessintonia. Então, a gente observa que o parâmetro Q, independente da dessintonia. E nessa figura C, o comportamento do parâmetro Q com a dessintonia fixa em 20 gama e a profundidade ótica também fixa, e aparentemente existe uma certa dependência com a potência nessa taxa de decaimento. Então, agora eu vou falar sobre o comportamento no limite tal tendendo a infinito. Então, nesse limite, é esperado que o sistema vá para o regime descorrelacionado, onde a probabilidade conjunta pode ser escrita pode ser fatorada. Então, nesse limite, dessa razão aqui, a função de correlação vai tender ao valor igual a 1, que é o valor descorrelacionado. Então, na figura A, a gente tem um gráfico na escala linear, a gente observa que apenas para dezenas aqui de microsegundos, essa função tende a 1, função de correlação. E os gráficos anteriores que eu mostrei, só em torno aqui dessa origem aqui, em torno de dezenas de nanosegundos, que a gente observa as correlações. E na figura B e C é o mesmo gráfico na escala logarítmica, né? Na figura B aqui é um gráfico até 10 a menos 1 microsegundo, que são 100 nanosegundos, onde a gente utiliza aqui uma resolução com BIM igual a 1, corresponde à melhor resolução do nosso experimento, que corresponde a 0,1 nanosegundo de resolução temporal. E na figura C é o comportamento até 50 microsegundos, aí aqui a gente utiliza uma resolução maior, de 10 nanosegundos, que corresponde a um BIM de 100. Bem, aqui eu vou falar sobre uma outra medida que a gente fez também, foi sobre a função de correlação de segunda ordem condicionada. Então, ela obedece também a uma outra desigualdade. Basicamente, é uma função de correlação, só que a gente condiciona um clique no detetor I no tempo t, e calcula a probabilidade de acontecer uma coincidência no detetor J e J' do mesmo campo no tempo t mais tal. Então, ela envolve uma coincidência tripla. Então, você primeiro condiciona o clique em um detetor, em um campo. Então, como a gente tem 4 detetores, na realidade a gente vai ter aqui 4 funções de correlação de segunda ordem condicionada. Só que, entretanto, a gente não conseguiu observar a violação dessa desigualdade aqui, com valores menores que 1. A gente não conseguiu observar essa violação. O que é conhecido que, para estados de Fock, ela pode ser escrita como 1 menos 1 sobre n. Né? Então, no regime de fóton individual, o n é igual a 1, então essa função tende a 0. Né? Então, a gente queria caracterizar saber se os fótons são gerados no regime de fóton individual. Só que a gente não conseguiu observar. Então, era necessário, para observar a geração de fótons no regime de fóton individual, né, com correlações maiores. A gente obteve correlações nesse nosso sistema com fatores igual a 3, o máximo igual a 3. Então, é necessário aumentar a correlação nesse nosso sistema de modo a obter violação dessa desigualdade. Né?
e chegar no regime de foto individual. Eu acho que a gente tem que ter aí uma função de correlação cruzada aí, maior aí, talvez uns 6 a 10, né? Para começar a ver alguma coisa não clássica aí, né? Isso. Provavelmente. Que apesar, né, Lucas, assim, que a gente vê claramente a correlação não clássica no nosso sistema, mas ela ainda é uma correlação baixinha, né? Relativamente Isso. falando, né? A dificuldade é porque está aí exatamente tentar conseguir observar, fazer que a taxa de coincidências, que é característica aqui desses processos de mistura de 4 ondas, seja maior do que o espalhamento Rayleigh linear quadrático, né? Então, a ideia agora vai ser filtrar, que eu vou falar agora, fazer a filtragem espectral dos fótons. Então, a gente obtém o espectro dos fótons gerados a partir dessa relação aqui, onde aqui aqui é a função de autocorrelação, nesse caso, é a função de correlação de segunda ordem de um único campo, que é a função de autocorrelação, ela é escrita como 1 mais o módulo ao quadrado da função de correlação de primeira ordem. Então, a gente consegue obter o comportamento da função de correlação de primeira ordem, o comportamento temporal, e fazendo uma transformada de Fourier, a gente obtém o espectro dos fótons gerados. Então, essa figura A e B corresponde a medidas com dessintonia de 20 gama, e aqui a gente vê a dependência temporal da função de correlação de primeira ordem, e na figura B é a transformada de Fourier. Então, aqui a gente vai ter o espectro dos fótons gerados. A gente observa um espectro de módulo, onde os fótons gerados nessa frequência delta igual a zero corresponde aos fótons da componente central, e temos fótons também gerados nas bandas laterais, que correspondem à dessintonia delta igual a mais ou menos 20. Então, a ideia aqui vai ser tentar filtrar apenas as componentes laterais e tentando eliminar essa componente central aqui, já que vem, além de fótons que são gerados nessa transição, também tem fótons que são gerados devido ao espalhamento linear, que é gerado nessa mesma frequência do feixe de excitação. A figura C e D são medidas com a dessintonia de 50 gama. Então, a gente observa aqui que os fótons agora são gerados nessa outra banda lateral aqui, em torno de mais ou menos 50 gama. Então, a filtragem é feita através de 2 filtros de Fabry-Perot em fibra, né? Então, lembrando que os fótons são gerados com a frequência ω1 e ω2 igual à frequência do feixe de excitação, ω, mais ou menos delta, onde delta aqui com as bandas laterais ele é gerado em mais ou menos delta maiúsculo. Aí, como a frequência do feixe de excitação pode ser escrita como uma frequência de ressonância mais a dessintonia atômica, então a gente observa que os fótons são gerados aqui a frequência de ressonância mais 2 vezes a dessintonia utilizada, ou então o outro fóton é gerado na ressonância. Então, a gente sintoniza os nossos filtros a partir de um sinal de absorção saturada, onde esse pico aqui corresponde à frequência de ressonância. Então, a gente sintoniza um filtro aqui nessa ressonância, e o outro filtro é sintonizado na frequência de ressonância mais 2 vezes a dessintonia utilizada, a dessintonia da transição atômica. Então, aqui são medidas invertendo a ordem dos Fabry-Perot. Então, nessa figura A e B é a função de correlação, e B é a desigualdade de Cauchy. A gente observa que nesse setup aqui da esquerda, a gente coloca o Fabry-Perot 1 na ressonância, esse Fabry-Perot aqui, e o outro coloca fora da ressonância. Então, aqui a gente observa correlações apenas para tal positivo, que corresponde ao quê? Que, como o Fabry-Perot, para tal positivo, o que a gente tem aqui, de acordo com a nossa notação, que é, nessa figura, nessa curva roxa aqui, que tal positivo corresponde ao fato de que o detetor 2B clicou primeiro, e após isso o detetor 1B clicou. Então, o detetor, lembrando que nessa configuração, o detetor 1B está na ressonância e o 2B está fora da ressonância. Então, aqui a gente observa que o detetor fora da ressonância clicou primeiro. Então, quando a gente inverte a ordem de sintonização dos Fabry-Perot, colocando o Fabry-Perot 2 na ressonância e o Fabry-Perot 1 na ressonância, a curva também inverte o ordenamento temporal. A gente observa correlações apenas para tal negativo. Correspondendo aqui que, no caso agora, para tal negativo, o que aconteceu foi que o detetor
um B clicou primeiro, por exemplo, e após isso, apenas o detetor 2B clicou. Isso corresponde à correlação com tal negativo. Mas a moral da história aqui é que a gente consegue concluir que o fóton fora da ressonância ele é gerado primeiro, então a gente vem com o feixe de excitação, o fóton gerado fora da ressonância é gerado primeiro, e apenas depois o fóton na ressonância que ele é gerado. Então é de se esperar que esse fóton que é gerado na ressonância com a profundidade óptica no meio de 15, em torno de 15, ele seria absorvido, mas, ao contrário, ele é emitido. E a gente acredita que tem algum efeito superradiante que facilita a emissão desse fóton. Bem, aqui é medidas variando da sintonia. Aqui nas figuras da esquerda são medidas sem Fabry-Perot, e na direita medidas com Fabry-Perot. A gente observa que, com o aumento da dessintonia, no caso, aumenta bastante o valor da desigualdade observada, já que o nosso filtro ele é bem largo, então a gente tem que trabalhar nesse regime de alta dessintonia para observar melhor o efeito da filtragem espectral. Aqui é o comportamento das medidas com e sem filtro Fabry-Perot, e aí a gente consegue obter valores aí da desigualdade em torno de 4,6 e 4,9, são valores quase acima de 2 vezes maiores dos valores medidos no nosso trabalho anterior, foi obtendo um valor de 1,98. Então, vou falar sobre as conclusões, que a gente conseguiu observar violações da desigualdade de Cauchy-Schwarz em um sistema de 2 níveis, corroborando o que era esperado com os trabalhos teóricos do grupo de Stanford. Estudamos a dependência das correlações com a potência, dessintonia, profundidade óptica, e observamos que elas são bem robustas as variações nesses parâmetros. Tivemos um bom acordo dos resultados com o modelo teórico empírico. Medimos o espectro dos fótons gerados, observando um tripleto de módulo, e fizemos a filtragem dos fótons de modo a aumentar as correlações. Agradecer ao UFPE e ao CNPq. Lucas, muito obrigado aí. Obrigado. Parabéns aí. E, bom, eu queria saber se tem mais perguntas aí da audiência. Eu tenho uma pergunta. Essa conexão que você está fazendo aí com superradiância, ela é puramente empírica, né? Ainda sim. Ainda assim, a gente está tentando... Esse tratamento das correlações aí não considera nenhum efeito coletivo, né? Não, ainda é empírico ainda. Exatamente. Não tem ainda, a gente ainda não tem teoria, não. Estamos tentando desenvolver o nosso grupo aqui, né? O Michele está tentando desenvolver essa parte. Ninguém melhor que a Michele, então, para desenvolver isso aí. Tem a Michele, tem o Roman também, que a gente está em contato, né? O Roman Bachelar. Né? Tem eu e o Roman. A gente está tentando fazer um modelo teórico para ver se ele explica esse gama 2 igual a 5, né, que a gente vê no experimento, que pode ser superradiância. Os dados experimentais estão consistentes com a superradiância, né, porque a gente vê que ela aumenta com a profundidade óptica, por exemplo, ela não depende da dessintonia. Aí eu e Roman, né, Roman é professor da UFSCar, né, para quem não sabe, e a gente está tentando fazer esse modelo teórico, só que estamos em 2 abordagens diferentes, sabe? Porque eu estou tentando fazer um modelo de óptica não linear e tentando colocar efeitos coletivos nele. É o modelo lá do grupo dos Estados Unidos, só que eles fizeram para um átomo, aí eu estou pegando as equações de Bloch para superradiância e tentando desenvolver, e o Roman está fazendo puramente numérico, certo? Aí a gente está em andamento, a gente está fazendo simulação, variando a profundidade óptica, essas coisas, e discutindo por reunião, né, online. Então, vamos ver no que isso vai dar, né? Está em andamento. Ok, legal. Ok, obrigado. Nada. Lucas, deixa eu só tentar entender melhor a questão da filtragem, para ter uma intuição melhor do problema, né? Então, o Fabry-Perot, você sentou em cima ali das bandas laterais, onde você espera que haja mais correlação, porque
um par que são pares de fotos que estão diretamente correlacionados, porque por conservação de energia, basicamente, não é isso? Isso. Aí você seleciona o Fabry-Perot. Tá ok. O Fabry-Perot, tá de um lado. Aí esse aqui a gente pode inverter também a ordem, como eu fiz aqui anteriormente, né? Isso, tá ok. Então, posso colocar um na banda lateral, e um na ressonância e outro fora da ressonância, e vice-versa. Certo. Aí, quando você faz isso, a correlação fica assimétrica, porque você espera que os fótons realmente tenham um delay, tem uma certa ordem para que aconteçam os dois processos diferentes. Exato. E o fóton fora da ressonância ele é emitido primeiro e, posteriormente, apenas o que o fóton na ressonância que ele é emitido. Certo. Aí, então, quando você põe o filtro ali, você está selecionando a ordem em que eles estão sendo gerados e, portanto, vai dar a função de correlação assimétrica. Exato, isso? Isso. Tá ok. Só para entender, porque... A gente também fez medida sintonizando aqui eles na mesma transição aqui com a mesma frequência do laser, né? Só que a gente não observou correlação, porque vai ter também muita luz aqui devido ao espalhamento Rayleigh. Aí a ideia é fazer a correlação ganhar desse espalhamento Rayleigh linear. Certo. E outra coisa, e no experimento original, no primeiro experimento, simplesmente não tem filtro nenhum, então a correlação não fica tão clara, porque você está vendo diferentes combinações aí, né? Isso, a mensagem do trabalho é tentar mostrar que mesmo sem filtrar, a gente consegue observar nesse sistema de 2 níveis correlações no regime quântico. Lúcio, na violação que o Lucas mostrou, também não tem filtro, não, viu? Sim, é isso que eu entendi. Agora a gente está melhorando. Eu estou entendendo. Ela melhorou, ela passou de alguma coisa perto de 3 para alguma coisa 2, alguma coisa para alguma coisa perto de 6, 5. 4,6. Certo. Isso, 4,5. Tá legal. Obrigado. Tá bom, parece que tem uma pergunta aí. Na verdade, motivado aí pela sua observação, Lúcio. Faz sentido falar no ordenamento temporal dos fótons no processo paramétrico? É a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de resultado. Assim, eu entendo como o Fabry-Perot, ele vai estar, a partir do momento que ele está filtrando, a gente vai observar a filtragem, esse ordenamento temporal, mas é depois da filtragem, né? Mas eu digo, o processo paramétrico em si, no meu entender, não faz sentido esse ordenamento temporal no processo paramétrico. Isso aqui eu tinha essa dúvida parecida com a sua, porque... Tabosa, a gente não trabalha com mistura de 4 anos atrasada no tempo, não, Tabosa? Não, mas é diferente, aí é diferente. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa do DLCZ também. Ou seja, você cria uma matriz de densidade que evolui... Aí você depois ela emite um fóton. O processo quântico só termina quando você faz a última detecção, né? Aí você fecha o processo paramétrico. Não, mas espera aí. Você está tirando no próprio pé, Tabosa. Está tirando no próprio pé, Tabosa. Não sei. Nossa mistura de 4 ondas lá no laboratório é tudo assim, né? Não, por exemplo. Não, peraí. Com memória, quando você tem memória, sim, né? Mas o processo aí como é que se diz? É em tempo real, né? Ou seja, é como na convenção paramétrica descendente. É não ressonante. Hein? É não ressonante pelo fato de ser não ressonante? Por exemplo, na convenção paramétrica descendente, você pode falar desse ordenamento? Eu acho que não. Não. Mas deixa eu só... duas coisas aí, tá bom? É porque eu discordei, mas é porque tem o que você colocou era um ponto que eu ia frisar também para o Lucas, né? O que acontece é o seguinte, né? Primeiro, né? Ter ordenamento temporal é comum, né? Isso são os nossos trabalhos, né? Tá bom? É o DLCZ todo, né? O ordenamento temporal no processo paramétrico não tem problema. Agora, esse processo que o Lucas está mostrando, que é um processo muito fora de ressonância, né? Aí é que você espera ter os fótons sendo gerados simultaneamente, né? É isso que você está... Exatamente. Você está com a pulga atrás da orelha, né? Não, exatamente. Então, na verdade, a forma de ver esse delay que aparece, porque esse delay aparece, né? Não é necessariamente o fato dos 2 fótons serem gerados em tempos diferentes.
mas é porque provavelmente um dos fótons ele passa por dentro do meio, então ele sente, digamos assim, a viscosidade do meio, né? Tá entendendo? Um fóton tem que sair da ressonância. Exatamente isso. Então isso dá um atraso, né? Então, essa é a origem. Então, você não pode dizer que o fóton foi gerado primeiro. Esse é o meu ponto. Mas é isso mesmo, Tabosa. Agora, eu que não entendi esse argumento, Daniel. Não, o que acontece é o seguinte, o fóton, ele pode até ter sido gerado junto, os dois, tá certo? Okay. Só que fora da ressonância, o fóton não vê nenhum átomo, né? Ele vai para fora do meio com a velocidade da luz, basicamente. Enquanto que na ressonância, não. Ele está interagindo, está sendo absorvido, reabsorvido, emitido. Então, o processo é mais complexo para a saída do segundo fóton. Mas é aí que, muito provavelmente, tem algum efeito, sim, coletivo. Porque a profundidade óptica desse sistema é 15, né? A probabilidade de ser emitido esse fóton deveria ser elevada a menos 15. Mas ele sai. Então, Daniel, essa conclusão que está aí na transparência tem que ser pensada com mais cuidado, né? Não, mas é isso mesmo, ele é emitido da amostra primeiro, né? Hein? Você pode colocar, ele é detectado primeiro. Talvez se eu falei gerado, não seja a palavra certa exatamente, correto. Sandra levantou a mão também. É sobre esse fóton aí que passa pelo meio, né? Você pode dizer que é o índice de refração, né? Que varia em torno da ressonância, vê um índice de refração diferente, ele vai ter uma velocidade de propagação diferente, né? E a minha pergunta é, teria uma forma de você construir de tal maneira que os dois sairiam com o mesmo detuning, ou mais delta e menos delta, estariam separados igualmente da ressonância, para você dizer que eles são gerados então junto? Exatamente, sem delay? Tem esquema que deixar essa dessintonia delta igual a zero, né? Não, delta não, nem assim, né? Acho que não dá, não. Quer dizer, é porque essas bandas laterais é em torno da portadora, né? E é em torno da portadora com a diferença com relação à ressonância. Eu não sei como faria isso, não. Michele, tem alguma ideia aí? Eu ia dizer que, assim, eu entendo o processo da geração dos dois fótons como os dois fótons são gerados pelo mesmo átomo. Então, o átomo, um fóton é gerado primeiro que o outro, porque o átomo precisa voltar para o estado fundamental e ser recitado. Então, eu acho que eles não podem ser gerados simultâneos assim. É o que eu acho, seria o anti-bunting, né? Que a gente vê tal igual a zero, tal igual a zero. Desculpa. Nada pode dizer. É a argumentação que o artigo usa, né? Que o pessoal do... o grupo dos Estados Unidos... exatamente. Quando você olha para essas curvas de G e R, para tal igual a zero, o valor é 1 do G. Então, esse 1 é o anti-bunting, né? E o pessoal lá do grupo dos Estados Unidos, eles argumentam assim, né? Dizendo que um fóton precisa ser gerado primeiro e depois o outro, porque o átomo precisa voltar para o estado fundamental para ser reexcitado pelo outro feixe, né, da mistura de 4 ondas, né, que são 2 feixes de excitação, né? Eu entendo assim o processo, mas, né, não sei. Em teoria é isso, né? Tem que ter cuidado com o anti-bunting aí na função de correlação cruzada, né? Porque ela é mais fácil de interpretar na função de autocorrelação, né? Então, você tem um átomo individual, você tem uma autocorrelação, aí tem toda a interpretação do anti-bunting, né? O anti-bunch na função de correlação cruzada, ele sozinho não significa nada, né? Ele não tem um significado particularmente... desigualdade para ele, né? Agora, eu queria frisar um detalhe aí de interpretação, né? Porque eu acho que, só chamando a atenção, né, para os outros professores pensarem, porque uma das coisas que eu acho interessante nesse sistema, pessoal, é exatamente o fato de você ter um sistema de 2 níveis, né? Então, é um sistema, em princípio, mais simples de tratar, né? E você, então, vem com um laser, excita esse sistema de 2 níveis, e nessa situação, fora de ressonância, você espera ter um espalhamento Rayleigh significativo, né? E você tem aí, no caso, né? Só que essa correlação quântica que acontece nesses tempos curtos, né? Ela ganha do espalhamento Rayleigh, né? Eu acho que isso aqui é o que me deixou impressionado aí, ou seja, na verdade, é o fato da correlação quântica vencer do principal ruído clássico, sem nenhum filtro, né? Então, é por isso que essa correlação é robusta, né? Você varia o número de átomos,
ela está lá, você varia a potência, porque como ela ganhou já do ruído clássico, né? Ela fica sempre lá, ela não é muito grande, né? Esse G12 aí de 3 é baixinho, né? Mas é muito robusto isso aí. Então, acho que realmente, eu pelo menos gosto muito desse dado aí, porque ele realmente mostra assim, a natureza quântica, né? De um sistema físico realmente muito simples, né? E uma correlação realmente bastante robusta, né? Mas, Lucas, é só esse comentário aí que eu queria fazer. Tá bom. Eu teria um comentário, quer dizer, um comentário, não, uma pergunta aí nesse sentido. Para você ver se isso tem grande contribuição, você teria uma forma de variar com o ângulo para ver se você diminuiria um pouco desse espalhamento Rayleigh, mexendo com o ângulo aí? Eu estou desconfiado que isso é uma coisa importante, viu, Sandra? O Lucas está fazendo aí, está rededuzindo a teoria, né, Lucas? Aí... Porque na verdade, a gente fez o experimento, né? E observou isso e caracterizamos, né? Mas tem parâmetros a serem variados, né? E a gente usou muito a teoria do pessoal lá do grupo anterior do Stanford. A teoria estava feita, né? Só que na hora que você vai comparar com o experimento, a teoria não bate direito, né? Tem que fazer aquelas mudanças empíricas, né? E um ponto que aí o Lucas está tentando refazer o máximo possível a teoria do artigo, muita coisa embaixo do tapete, sabe? Na teoria que é difícil de reproduzir, mas a gente tá conseguindo algumas coisas, né? Então, quando você faz o tratamento porque você tem duas coisas aí, você tem a geração do par de fóton e você tem o cálculo do espalhamento Rayleigh, tá certo? Então, realmente, a geração do par de fóton é muito menos sensível ao ângulo do que o espalhamento Rayleigh. Então, é possível, sim, que, variando o ângulo, consiga variar essa correlação, tá entendendo? Sim, sim. E a gente, na verdade, mede uma discrepância exatamente aí, né? Lucas, aquele valor do F, né? Que dá a quantidade da correlação quântica, né? A gente mede uma correlação mais forte do que a prevista, teoricamente. Talvez uma razão seja simplesmente considerando ângulos e um pouco maior, tá entendendo? Um pouco maior, se a gente faz um limite, porque você pode, obviamente, considerar o limite de ângulo pequeno, né? Até o ponto que ele não depende do ângulo. Mas a gente considera um ângulo finito, né? Então, a diferença pode vir só daí, tá entendendo? Porque o espalhamento Rayleigh realmente é muito mais sensível ao ângulo, né? Porque o conjugado, ele inverte, né? Mas o experimento, o conjugado vai ter problema de superposição aí, etc., dos feixes, né? Área de região de onda plana, né? Oi? Se você garantir a frente de onda plana da excitação, você não deveria ter muito problema, né? Aham. Mas aí, então, a dificuldade é você aumentar o tamanho do feixe de excitação. Essa é a dificuldade para você garantir uns ângulos maiores, tá entendendo? Uhum. Ou seja, tem um problema de superposição aí, né? É superposição. Veja, o grosso problema do Lucas, da Michelle no laboratório é superpor os feixes, viu? Uhum. De longe, eu estou dizendo que a correlação quântica é robusta, é tudo muito... Na hora que você encaixa o alinhamento, viu? Porque o alinhamento é a parte mais crítica dessa questão. Então, quando a gente está dizendo que o grupo de Stanford teve problema porque deixou o campo magnético ligado, o rebombeio ligado, é assumindo que eles alinharam direito. Se ele não alinhou, também não vê nada. Eu tenho mais um comentário aí. Aquele fator 5 lá da taxa seria superradiância, alguma coisa. Se você mexer um pouco com o tamanho dos feixes, não com a densidade óptica, mas o tamanho dos feixes, você consegue mexer com esse parâmetro aí? Até onde que você... A gente não fez isso, né, na verdade. Né? Sandra esperaria que fechando ou abrindo aumenta esse número, Sandra? Bom, não sei, acho que se você tiver uma boa interação, tiver contribuição de efeito coletivo dos átomos, né, se você pegar um maior número de átomos, né, não só, porque ela já viu um efeito de que aumenta a densidade ótica, aumenta, né? Foi isso que vocês disseram, né? Então, agora tentando manter a mesma densidade e fazendo um volume bem pequeno, né? Então, maneira que você não tem... A superradiância, geralmente, a superradiância usual, aparentemente, pelo que eu me lembro, pelo menos, quanto menor
o diâmetro do feixe melhor, não é isso? Mais direcionada, né, também que ela vai. Você também quer átomo dentro, né? Sim, Então, se você sim. quiser, se você conseguir manter o número de átomo e apertar ele, beleza. Mas se você apertar, diminuindo o número de átomos, Aí também tá legal. Não é fácil, não é fácil. Eu posso dizer que esse regime que está superradiância, se houver, né? Porque lembre que eu já estudei a superradiância no caso do 3 níveis, né? E a Michelle viu no caso 2 níveis. Então a gente já estudou superradiância em situações próximas a essa, né? Mas o que acontece no sistema da armadilha que eu tenho aqui, né? É que quando você está nesse regime de um ensemble que parece um cigarro, tá certo? Ele é muito dependente do diâmetro, sim, né, Lúcio? Mas ele não é muito dependente do L, do tamanho do cigarro. E isso, para a gente, faz uma senhora diferença. Porque, por exemplo, nesse trabalho, a gente variou a profundidade óptica. A gente variou como? Variou a potência dos feixes de armadilha. Foi da mesma forma que eu fiz a variação da superradiância anterior no sistema de armadilha. Quando você faz isso, você garante que a forma da armadilha mudou. Certo? Então, a forma da armadilha está crescendo ou diminuindo, dependendo da sua potência de armadilhamento. Só que quem determina o diâmetro, né, da região de excitação é a fibra óptica. Né? Então, a gente mantém o diâmetro constante, mas o L do ensemble está variando. Então, nesse regime de ensemble tipo cigarro, é como se não dependesse do L. Ele só depende da profundidade óptica, sabe? Mas é uma característica desse tipo de geometria que a gente está, que favorece a gente a conseguir ver a dependência com o número de átomos, sabe? Ô, Daniel, só mais uma perguntinha aí. Eu lembro que esse fator, o fator de incremento da superradiância vai com o número de átomos ao quadrado vezes o gama, não é isso? É o N, né? Não vai com o N só, né? Então, esse F, aquele psi igual a 5, tem alguma coisa que dá para dizer, sei lá... Ainda não. É que a incerteza ali está muito grande, né? O que é que a gente esperaria? A gente esperaria uma função linear que, quando você extrapolasse, ela fosse para 1, tá certo? E isso eu observei anteriormente. Eu publiquei com Tabosa, né? Que a gente fez ainda no Césio, né? A gente fez isso, a gente variou a profundidade óptica, viu que você extrapolava para a profundidade óptica 0, ele ia para 1, bem direitinho. Então, essas medidas que a gente fez agora foram muito preliminares, ainda está tem muita incerteza, sabe? Então, a gente não vê uma extrapolação para 1, não. Tá legal. É isso, Michele. Acho que ela vai para 2. Acima de 2. Alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem um jeitão, tá certo? Tem um jeitão de superradiância, mas ainda não dá para botar a mão no fogo, não. Se a gente tivesse conseguido obter um resultado experimental também, menos flutuante, sabe? Com as condições, talvez a gente conseguisse mais firmeza, mas, por enquanto, é mais uma sugestão mesmo, né? É porque o que acontece é que aquele Q igual a 5 é muito grande, viu, pessoal? Então, a teoria diz que deve cair com gama. Então, a função de correlação deveria cair em torno de 50 nanosegundos. A gente observa coisas que são 5 vezes mais rápidas. Né? Então, o efeito grande é esse. É legal. Bem, pessoal, mais alguma pergunta ou comentário aí para o trabalho do Lucas? Então, acho que já foram feitas várias perguntas e comentários aí. Vamos agradecer ao Lucas mais uma vez. Obrigado aí. Obrigado a todos. Meu Lucas. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.